Tela, a quem agradeço imensamente por estar conosco aqui nessa segunda-feira. Bom dia ao senhor. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui pelo UOL. É muito bom estar aqui com vocês. A gente está até na nossa página, tem essas notícias falando sobre 68 mil passagens que foram canceladas após esse acidente aéreo que matou 179 mortos. Queria entender, o senhor que também está acompanhando todo esse noticiário, por que esses voos estão sendo cancelados lá na Coreia? Quais são os riscos, né, que esse tipo de aeronave pode trazer? É perigoso utilizar essa aeronave? Eu gostei muito das palavras que eu ouvi do Michel. Realmente, eu que trabalho há mais de 40 anos com atividades de alto risco, usinas nucleares, aviação, trabalhei na Infraero um período considerável, na área de petróleo e gás, e, enfim, qualquer área que envolve risco é a minha área, é a análise de risco, e eu sou engenheiro, então eu trabalho com a parte do equipamento, muito focado no equipamento, que é o caso aeronave. O Michel explicou muito bem, nós estamos passando por uma questão climática também, que está mudando os cenários, alterando o cenário, então as grandes metrópoles estão reavaliando os seus riscos. A ONU tem orientado o planeta, as grandes cidades, a refazer, a começar a fazer análise de risco. Eu sou analista de risco, eu trabalho fazendo isso, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma grande metrópole, e as grandes cidades estão fazendo isso, porque há alterações no cenário. O cenário que antes de turbulência era X, agora é Y. De fauna era X, agora é Y. Tudo isso é verdade e tem que ser reconsiderado. Porém, problemas de colisão de aves é uma coisa tradicional na área da aviação desde que ela existe. Tá? Essa aeronave especificamente, um Boeing 737-800, ela é uma aeronave extremamente segura. Por quê? Porque ela é a aeronave simplesmente a mais vendida no mundo, logo ela é a mais testada e se não a mais utilizada, uma das mais utilizadas pelas companhias aéreas de todo o planeta. Então, ela é uma aeronave, ela tem, exaustivamente, ela é colocada em uso e verificada os seus defeitos e corrigidos paulatinamente. Tanto que ela já teve vários modelos, várias versões dessa aeronave, e hoje a gente tem um 737-900, 737-800, que são as mais modernas, e no caso foi o 737-800. Sendo que a Boeing, especificamente, passou por um problema grave de cultura de segurança com o 737-800 MAX, que inclusive nem está voando, está sendo reprojetado, porque foram aqueles dois aviões que caíram com menos de 6 meses por causa de uma modernização mal feita, assumidamente mal feita pela Boeing. Não é o caso do 737-800. Mas, como o Michel estava falando, a área de riscos, ela mexe com o lado subjetivo da tomada de decisão. Então, eu trabalho com gerenciamento de crise, com gerenciamento de risco e automaticamente gerenciamento de crise. Uma queda de uma aeronave como essa chama a atenção da população, então eu sou solicitado seguidas vezes, no mesmo dia, a falar para vários veículos de comunicação, porque as pessoas são sádicas? Não. É porque existe um instinto de sobrevivência humana que faz com que a gente se veja dentro de uma aeronave amanhã ou depois e pense: será que isso vai acontecer comigo? Quero entender para que não aconteça. Quero aprender para que não aconteça. Será que eu devo viajar num avião bimotor para Gramado num dia de neblina? Quero entender para que não aconteça comigo. Então, eu recentemente estava acompanhando o caso aqui de Gramado, já aconteceu outro. Então, tudo isso, a gente teve vários acidentes. Teve um acidente na Rússia também, que foi atacado um avião Embraer brasileiro 190, que teve um desempenho excepcional depois de ser alvejado por um míssil. Conseguiu Tá. fazer um pouso de emergência, era 50% praticamente dos passageiros da tripulação. Então, nesse caso específico, tá, nós temos uma aeronave segura, mas ela provavelmente teve colisão com aves e provavelmente uma ingestão de ave pela turbina. Isso perturba todos os sistemas da aeronave. Não é só a turbina que funciona mal. Eu estou falando muito, então vou
interromper aqui, por caso Miguel, se tiver Pois, alguma pergunta. não, aliás, um intervalo Eu para quem queria está fazer uma conosco na pergunta. TV. Espera só um minutinho, Thales. Um intervalo para quem está conosco na TV e já voltamos. Só tem um ponto antes, Thales, de eu te passar a pergunta, que aí você faz a sua Perdão. pergunta, que é mais rápido. Tem muita gente aqui no Brasil preocupado com o uso dessa aeronave. Quais são as companhias aéreas que utilizam essa aeronave aqui? E, na sua opinião, Portela, diante desse receio, deve haver algum pronunciamento por parte dessas companhias aéreas para trazer essa segurança e essa confiança dos passageiros? Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, essas viagens foram canceladas. O presidente interino da Coreia acabou de ordenar uma inspeção total, essa é a reportagem que está aqui na Folha de São Paulo, ordenou a inspeção total do sistema aéreo da Coreia do Sul, né, por conta desse acidente. Foi o presidente que assumiu recentemente, ele ordenou uma inspeção completa, emergencial, em todo o sistema aéreo do país asiático. Como você disse que é dos modelos mais utilizados no mundo, ele também é utilizado aqui no Brasil, deve ter alguma ação por parte do governo federal, até das companhias aéreas, para trazer tranquilidade aos passageiros nessa época, ô Portela? Estamos vivendo épocas de férias, eu estou mesmo aqui em férias, estou sendo aqui cordialmente recebido pela Lagueto, que está me dando suporte para eu estar em contato com vocês aqui em Gramado. É uma preocupação, eu vou pegar avião daqui a alguns dias também. Bom, vamos entender, um acidente aéreo, ele sempre está relacionado com 3 fatores principais: condição climática, que envolve aí a questão da fauna, tá? Dos animais, das aves, a questão do equipamento em si, se ele está funcionando bem, a manutenção está ok, se o aeroporto está ok. E o terceiro, a questão humana, o erro humano, que é a falha humana, ou do piloto, ou da organização interna do voo, do controle aéreo. Então, essa aeronave é uma aeronave segura. E esse tipo de aeronave é usado em praticamente todas as companhias aéreas do Brasil. Algumas delas, quase que todas as aeronaves são 737. Então, eu não vejo necessidade, nesse momento, de cancelar voo por causa desse motivo, mas compreendo plenamente o trauma que um acidente desse causa e a reação que é quase que automática daquele leigo que não entende e, na dúvida, ele tem aversão ao risco, porque todo voo tem risco. Toda vez que você sai de casa, vai andar de carro, tem risco. Toda vez que você vai andar a pé, tem risco. Sempre há risco. Mas quando você está logo após um acidente, existe uma reação à aversão ao risco. Isso inclui até o mercado financeiro. Você vai, aplica na bolsa, ganha dinheiro, está tudo bem. Perdeu muito, no dia seguinte você não quer aplicar nada. Então, a aversão ao risco é que gera esse fenômeno. Ele não é muito racional, ele é emocional. Agora, nós que trabalhamos na parte técnica e orientando a população também através da mídia, nós explicamos, a gente tem que trabalhar em cima de dados técnicos. E a investigação é que vai mostrar qual foi Usado no o Brasil, né, o fator que levou a Portela? essa catástrofe. Essa E aí a gente aeronave vai ter essa aeronave é muito utilizada no Brasil também, no não é? Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo. Tanto essa aeronave quanto o Embraer 190, são aeronaves muito usadas. Tem companhias aéreas que praticamente só usam Embraer 190, 195 e outras que só usam 737, 800, e todas têm os dois aviões. Praticamente no Brasil, todas as grandes companhias possuem ambos os aviões, né? Reúnem esses aviões. Então, é a aeronave mais vendida no mundo, mais utilizada. Então, não há um motivo de preocupação. Agora, existe um motivo de preocupação no sistema aéreo coreano, por que aquele muro naquela posição? Ele estava resguardando alguma residência? Porque se a aeronave não parasse ali, ela poderia se chocar com um prédio e aí a gente teria muito mais vítimas. Então, são perguntas que a investigação irá responder. Então, às vezes as pessoas não entendem, por que é um muro logo ali? É porque, infelizmente, entre perder todas as vidas que estão no avião e perder as vidas do avião mais de um prédio do lado, é melhor ter um muro. Agora, o ideal é que o aeroporto seja construído numa região que não precise construir esse muro. Então, por exemplo, no Brasil nós temos Congonhas,
que é um aeroporto que já causou o maior acidente aéreo no Brasil, foi causado lá, porque o avião não conseguiu parar e acabou atingindo um prédio. E aí somaram-se as vítimas do avião com do prédio. Por isso, o maior acidente aéreo do Brasil aconteceu em Congonhas. Então, Portela, esse é o cenário que nós temos. Esse caso específico, a gente não sabe o que aconteceu ali dentro da turbina, porque se houve ingestão de pássaro ou não, mas há fortes indícios que sim. E aí você perturba sistema fly-by-wire, que é o voo sem por fios, por transmissão de acionadores elétricos, ou o sistema hidráulico pode ter sido alterado, o próprio funcionamento da turbina, o sistema de freio aerodinâmico, que é isso? Quando o avião pousa, e vocês, todos nós que usamos avião devemos saber, quando ele pousa, parece que a turbina acelera, faz aquele barulho forte, ele está usando a turbina para frear, mas para isso ele precisa acionar um mecanismo do reverso da turbina, e é um mecanismo hidráulico, eletrohidráulico. Então ele precisa ser acionado. Se a turbina está ruim, eu não tenho esse mecanismo de frenagem. E eu vou ter que usar apenas uma turbina para frear, mas aí ele vai rotacionar. Então, o piloto pode ter feito a opção de não usar o trem de pouso para usar a barriga do avião para frear, na esperança de não atingir o muro. Portela, Imagine uma decisão como uma essa para um piloto, pergunta. para um comandante. Optar por pousar de barriga, sem as rodas, para dificultar o deslizamento, gerar atrito e não rotacionar a aeronave usando o freio aerodinâmico. É muito complexo. O que eu estou falando para um piloto é fácil entender, mas para a população talvez não. Mas ele não pode usar o freio Portela, aerodinâmico de uma turbina Gerardo, só. uma pergunta. Você falou da questão dos pássaros, há muito tempo se fala da questão dos pássaros, mas a impressão que a gente tinha, que a gente tem, eu tenho, é de que tudo bem, os aviões são mais ou menos preparados para enfrentar essa questão de um pássaro chegar na hélice, na turbina e não ter um acidente dessa monta. É estranho que, de certa maneira, um pássaro, porque existem pássaros e aeroportos cobertos de pássaros, né? E os aviões têm passado sobre isso, têm tido suas colisões e não tem ocorrido acidentes desse jeito, né? Ainda mais num avião desses. Não é meio estranho isso? Na verdade, pássaros é um problema, sim, mais sério do que você está aí da forma como você está expondo. Um pássaro pode sim derrubar um avião, mesmo de grande porte. A gente teve um acidente emblemático que virou o filme Sully, de Hollywood, em que o piloto, ao decolar no aeroporto de Nova York, encontrou pássaros e teve que tomar uma decisão difícil de pousar no Rio Hudson, uma temperatura insuportável para a vida humana por mais de um minuto. Então, e era uma aeronave grande, sendo que, no caso, primeiro, a culpa foi atribuída ao piloto, porque daria tempo dele fazer um pouso de emergência, mesmo com a turbina avariada, que poderia resultar no que a gente viu aí no acidente da Coreia, mas ele poderia tentar o aeroporto de New Jersey, ali próximo. Mas não, ele optou por descer e ficou provado no final da investigação, ele já estava para ser condenado por ter feito aquele pouso, que ele não tinha tempo hábil para gerenciar o risco e ele tomou a decisão possível e ele foi absolvido e virou herói e motivo de filme em Hollywood, porque ele já estava praticamente condenado pelo Mas pouso vou que ficar fez. com muito mais Então, medo de pássaros, voar depois disso que você falou sobre o avião. Muito mais não, medo não, sobre calma. pássaros. Thales, Qualquer De pássaro andar assim de derruba carro o não é avião. diferente. ô Thales, não Andar de fala carro não isso, é porque vai diferente. todo mundo ficar com medo com Não, você. não, não é medo. A vida é preciosa, porém frágil. Para todos nós, vamos aproveitar ao máximo. A gente tem um dia para terminar o ano. Então, vamos aproveitar, viver bem. E a minha experiência como analista de risco e de segurança é que os mais cuidadosos são os que sobrevivem mais. Os que mais pensam no acidente é que, na hora da emergência, sabe como agir. Então, é por isso que no avião, quando você entra, é repetido todas as vezes as máscaras cairão, porque aquilo é tão provável de acontecer, que se você for na hora
aprender como usar, você vai perder sua chance. Então, você precisa ter essa informação antes. O que estamos falando aqui é que, seja na aviação, seja no carro, seja no esporte radical que eu também pratico, é importante a gente saber lidar com risco, porque a vida é um risco, mas não é um risco para ser sofrido, é para ser vivido, superado, aprendido, porque o homem consegue chegar na Lua, consegue chegar a viajar, viagem espacial, mas ele precisa enfrentar o risco. Então, a vida é um risco, é um desafio. E aí, nesse Muito sentido, não bom. há por que ter medo.